Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Francisco Lima Soares, né? E nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre essa dinâmica da juventude, o desafio de ser igreja, de fazer com que a igreja perpasse, né, de alguns pontos que ainda estão talvez criando alguns conflitos na cabeça das pessoas, porque me parece que tem aí uma questão que tem que ser trabalhada, né? O desafio hoje da vida da juventude, os problemas de ordem social, a ausência talvez de um dos pontos da educação. O que a gente pode dizer para essa nossa juventude que está começando a vislumbrar esses cenários aí cheios de conflitos? Olha, a juventude, como nós sabemos, do ponto de vista antropológico, sociológico e antropológico, ela começou a existir depois que ela foi problema. Nós temos antropólogos como Marc Augé e Cal Polanyi, começaram a verificar que, assim como a psicologia veio encontrar a criança não existia, a criança era o pequeno adulto, o pequeno que ainda não cresceu, não se trabalhava. Então nós começamos a verificar que só nas obras de Platão que vai se identificar que se fala da juventude. Eu não tinha me atentado a isso, é que nós não encontramos em nenhum dos escritos do Ocidente obras famosas sobre a juventude. Então a juventude não existia. Quando elas começaram com os Teddy Boys na Inglaterra, que começaram a ser problema, quando as gangues nos Estados Unidos, e os Teddy Boys depois dos anos 60, sobretudo em 58 que começou precisamente, que começou a se trabalhar sobre a juventude. Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, ele veio dizer que aí então ela começou a existir. Ela só começou a existir quando ela foi problema. Quando causou a dor, causou o conflito. Aí é a hora quando ela foi considerada um disfuncionamento na sociedade. Que ela era uma anomia social. A anomia é uma doença da sociedade. Antes não se falava de juventude. E é impressionante que a juventude só é citada em Platão quando Sócrates foi acusado de corromper a juventude ateniense. Aí aparece o nome de juventude nas obras antigas. Então a antiguidade toda é atravessada sem falar em juventude. Não se fala em juventude. Então ela passou a ser agora nas periferias das grandes cidades. Como um sociólogo escreve, uma das obras primeiras que trata da juventude que nós vamos encontrar vai ser Snaniewski, o paysan polonês, que é chamado o agricultor polonês. Aqueles que saíam da Polônia para ir para os Estados Unidos em busca de melhores dias, que é o sonho da América e de sair, então, o lado pobre da Europa, que era a Polônia na época, eles saíam. Então existe essa obra muito grande, ela é famosa, chamado O Agricultor Polonês. Aí vem falar da juventude nas cidades de Chicago, nos Estados Unidos. A juventude que começou nos bairros de Chicago, na periferia, que a cidade começou a crescer e começou a se formar uma periferia. E então lá existia um nível de delinquência muito alto. Foi a primeira vez que meios de escrito foi falar que a juventude era um problema para a sociedade. E aí então ficou muito isso na Europa também. Le Banlieue, chamado Le Banlieue, as periferias das cidades da Grécia, de Portugal, da Inglaterra, da França, os departamentos franceses que são. Então a juventude foi isso. Então, desse sentido, a juventude entrou na história dos anos 70, sobretudo, como aquela que também começou a revolucionar. Foi em 68, precisamente, na França, o maio de 68, que ficou conhecido no mundo todo, depois como foi a revolução nas universidades, em que quebraram com paradigmas, que isso foi a juventude, então foi fundado que a juventude
ajudou a despertar, foi o fenômeno das massas que começaram em 68, e depois isso começou a ser uma febre nos países chamados democráticos, para despertar. Aí começou a Primavera de Praga, aí começou todas as chamadas primaveras. Então, para os horizontes da igreja, por exemplo, hoje a juventude, inclusive nós acabamos de ter recentemente um sínodo no mês do mês de outubro, foi o mês inteiro um sínodo da juventude em Roma, em que os bispos do mundo inteiro, representando da juventude do Brasil, foram 5 bispos, inclusive o bispo de Imperatriz é um deles que foi representando a juventude, que ele é o assessor nacional da juventude, foram fazer verificação o que é que se pode fazer com a juventude. Então, o Papa, eu estive presente por acaso em Częstochowa, na Polônia, em que houve a primeira Jornada Mundial da Juventude. O Papa dizia que a juventude precisava ser vista de perto. Quando foi em 2001, que por acaso eu estive também em Toronto, no Canadá, o Papa João Paulo II, na época, dizia: a juventude é a força do presente e a esperança do futuro. Depois ele começou a dizer, já no Rio de Janeiro, 2013, que não era mais, já era o Papa Francisco, ele disse: a juventude não é mais a esperança do futuro, a juventude é o agora. E ela precisa ser pensada no agora dela, não é mais o que vai ser. É interessante essa característica de surgimento da juventude que o senhor descreveu aí lá no início, porque ela é muito presente ainda no agora, né? Talvez tenha esse entendimento do Papa Francisco de que esse negócio de pensar para o amanhã, se o agora já está dando um impacto, né? A juventude é um caminho aberto, e é agora que ela, como tu fizeste aí a sincronia, é agora em que ela está fazendo, ela está produzindo, ela é sujeito. Ela não é pensada como a criança que um dia vai ser a esperança. Não, ela já é. A juventude não pode ser tratada. Ela começou a sentir como um adolescente. Em psicologia diz que o adolescente ele briga com o pai, com a mãe, com todos. É que começa a chamar ele de menino. Diz: menino, faz isso. E ele, adolescente, ele quer ser jovem. E ser jovem é protagonista. Não é aquele que estão fazendo por ele, que ele é o menino pequenininho, o bebezinho da mamãe, do papai. Ele não gosta disso. Ele é exatamente avesso a isso. Por isso ele se irrita rápido, o adolescente. E às vezes, aí depois foi percebido. Então, ele quer ser, o adolescente quer ser o jovem. E o jovem é o hoje. Ele quer dar resposta para as questões do hoje. Ele quer entrar no que é no cerne dos problemas que ele está vivenciando, para ele resolver. Ele não espera pelo pai dele resolver. Ele é chamado de irresponsável. Ele começou a entender, colocaram no imaginário coletivo do jovem, que por definição ele é irresponsável. Para começar, ele é irresponsável. Então ele não aceita isso mais. Ele quebrou, ele implodiu, ele desconstruiu, melhor dizendo, ele desconstruiu esse paradigma. O paradigma de que ele é irresponsável. Mas pelo contrário, o jovem é o sujeito, é ele o protagonista, é aquele que constrói, é aquele que... E a sociedade, ela só tem um amanhã mais seguro, quando o jovem toma consciência de que é ele que é o construtor da civilização, que está já no presente, ele já está contribuindo. Se disser que ele ainda vai depois contribuir, isso para ele não funciona. Foi o que foi dito foi muito tempo. Tá certo. Olha só, eu quis trazer esse assunto para a gente aqui, porque essa coisa é perpetuante, essa história de deixar para o depois, deixar para o amanhã, quando se tem a força da agora, né? Foi feliz, portanto, falar em Papa Francisco, DNJ, nós estamos num período bastante propício, né? Teve aí aqui em João Lisboa um movimento bastante interessante. Pois é, houve na véspera das eleições, no dia 27, houve o Dia Nacional da Juventude, que foi em João Lisboa, no estádio Tomézão, lá em João Lisboa. Inclusive eu o Dom Wilson estava em Roma nessa época, nesse dia,
E eu presidi a Eucaristia, houve uma banda Rosa de Saron, houve muitas, e foi histórico esse dia, porque houve uma fragmentação da juventude. A juventude daquela época dos anos 70, que era a juventude, os grupos juvenis, antes de ser pastoral da juventude, eram os grupos juvenis, tinha o Concorde, a confraternização das comunidades juvenis de Imperatriz, que eu fui assessor de um deles, que era a Diocese de Carolina Imperatriz, e depois houve uma fragmentação, porque nós estamos vivendo esse mundo chamado pós-moderno. Na igreja existem os grupos que são considerados de novas comunidades. Foi com o advento da renovação carismática, chegou a Imperatriz aqui em 1984, chegou a renovação carismática, que não existia como grupo de apoio à Igreja Católica, é um grupo da Igreja Católica que não tinha, veio de Anápolis, Bento Scandian, foi o que trouxe para cá. Foi no ano que eu entrei para o seminário. Quando eu saí para o seminário, eu não via falar em renovação. Quando eu voltei já de férias em julho, já estava um grupo da renovação carismática. Então, desse grupo, seguido desse grupo, surgiram no Brasil, que é um fenômeno religioso, dado mesmo admitido pelas ciências da religião, pelas ciências da sociologia das religiões, é que Imperatriz, ele está abrangendo como Fortaleza, que tem 70 casas. Aqui Imperatriz, por acaso, tem 7. Hoje, atualmente, tem 7 casas das chamadas que a igreja está classificando como novas comunidades. Semente do Verbo, Comunidade de Shalom, Comunidade de Aliança Sagrada Família, Filhos da Divina Misericórdia, Sim de Maria. São 7 casas. Ora, essas casas, esses grupos, essas associações de religiosas, elas estão ligadas à Igreja Católica no seu estatuto, mas elas são interdependentes, porque o Concílio Vaticano II permitiu que alguém pudesse colocar uma casa, e é chamado experiência espiritual de aliança, casa de aliança. Então, casa de experiência de fé. Então, nesse sentido, a juventude do Dia Nacional da Juventude, agora nós encontramos muito no meio dessas casas. Elas têm grupos de jovens. Ora, hoje dizer só pastoral da juventude, ela é somente um dos segmentos da igreja, mas ela não expressa toda a juventude. Então, por isso que a igreja, e Dom Gilberto havia colocado e foi consolidada com Dom Vils, criou o setor juventude. E é pela primeira vez, por isso que eu estou falando. Mais abrangente, porque abrange pastoral, né? toda a experiência de juventude, independentemente do movimento. Então, por isso que a quantidade era maior. Lá foi visível, só representações, mas tinha mais de 5.000 jovens. Então, só as representações. Então, tinha mais de 5.000 jovens desses 13 municípios de Imperatriz. Vieram ônibus aí dos lugares. Então, e graças a isso é que a juventude esteve presente. Porque hoje é difícil de se reunir. Hoje nós estamos na era das fragmentações. Exatamente. Na era do individualismo exacerbado. Todo mundo gosta do seu. Mas para juntar o todo. Então, por isso que foi um DNJ, um Dia Nacional da Juventude, lá no dia 27, lá em João Lisboa, foi para a Diocese de Imperatriz, foi histórico. Porque ela se reunia, essas expressões de juventude, ela nunca tinha se reunido assim, daquela forma. Ela tinha se reunido enquanto era juvenil, pastoral juvenil, que era antes dos anos 70, e depois nos anos 70 que foi pastoral da juventude. Entrou nos anos 80 e 90, pastoral da juventude. Mas para aglutinar, para fazer com que todos os segmentos, as células da igreja estivessem presentes, aí foi agora. Por isso que quando eu cheguei lá, que eu fui convidado para presidir no lugar do bispo, do Dom Vils, eu senti que tinha muita gente. Tinha gente que não era normal nos encontros de juventude. E o senhor certamente deve ter ficado muito feliz, né? Porque o senhor é um padre que é advindo tem uma ligação muito forte com a juventude, né? Desde o início mesmo, a gente tem acompanhado, eu particularmente
O senhor foi padre, foi pároco ali na Vila Nova, a gente acompanhou a sua dedicação a essa ala jovem, sempre vou usar uma expressão popular que se diz aí, de mente muito aberta para perceber os movimentos novos também. Foi exatamente, Antônio Silva. Foi da catequese de Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na Nova Imperatriz. Foi da catequese, mas sobretudo da juventude. Eu participava dos GIFs, inclusive no dia da ordenação, da minha ordenação, eles pediram que tivesse aqui numa cadeira reservada, eles pediram que aquele grupo que eu participei, que é o GIFs, que é Grupo de Integração Fraterna Cristã Social, que foi na época foi dado esse nome, GIFs. Então ele vai estar a caráter, vestido com as camisetas do GIFs, lá no dia aqui na Catedral de Fátima, vai estar 30 jovens, 30 daqui hoje já são vovô, já alguns vão estar presentes. Então, mas era naquele tempo Pastoral da Juventude. Pastoral da Juventude. Hoje não, hoje é Setor Juventude. A Pastoral da Juventude, que é conhecida como a PJ, ela é apenas um setor, mas foi de lá que eu saí. Eu não posso negar. Foi da Pastoral da Juventude que eu vim. Se não existisse talvez esses grupos de juventude, eu talvez não teria entrado no seminário. E hoje não seria padre, não estaria me ordenando bispo. Tá certo. Para você que acompanha a gente, tive a oportunidade de conversar aqui com Francisco Lima Soares, falando um pouquinho direcionado para a juventude, para a gente entender um pouquinho o porquê dessa efervescência, às vezes desses conflitos internos, seja no âmbito da família, seja na escola, seja até mesmo no âmbito da profissão de fé. E é claro que você que está aí com a gente também pode estar interagindo conosco aí com nossos contatos. Então, muito obrigado mais uma vez pela colaboração com a gente. Antônio em Contexto.